Amém? Deixa eu aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos fazer uma oração rapidinho? Pai, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Jesus, porque nós conseguimos sentir a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, tudo é Teu, Pai. Tudo é Teu, tudo vem de Ti, volta para Ti, Jesus. Prepara nossos corações, Senhor. Que nada venha de mim, Jesus, e o Senhor sabe que não veio, mas que venha de Ti, Pai. E que seja para honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, por Ti. Tudo que nós queremos é a Tua presença, Senhor. É tudo que nós queremos, é a Tua presença, Jesus. Fala em nossos corações. Toca os corações, Senhor. E obrigada, Jesus. Obrigada porque nós não somos merecedores da Tua presença, mas o Senhor se faz presente neste lugar, Jesus. Obrigada. Amém? Pode sentar. Estava eu na minha casa entre semana passada e essa semana, e o Senhor falou com a gente de uma coisa simples, mas eu quero ser fiel àquilo que Ele disse. Não sei se os irmãos já perceberam que toda vez que eu vou pregar eu vou falar para vocês o que o Senhor falou comigo essa semana. É sempre aquilo que o Senhor fala com a gente, que a gente vem transmitir aqui para os irmãos, porque quando Deus fala com a gente, nunca é só para a gente, né? Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 16, do 1 ao 3. Mateus 16, do 1 ao 3. Que diz assim na minha tradução. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos. Na outra tradução da minha outra Bíblia, NVI, ele usa o diferenciar como discernir. Não sabem discernir a face do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. E aqui é uma passagem que tem um contexto, claro. Aqui ele está exortando ali os fariseus e os saduceus que o tempo todo estavam tentar Jesus, né? Tentar o Senhor ali. E Jesus dá uma resposta para eles, que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus está dizendo, é momento de se arrepender, porque eu estou aqui e eu vou ressuscitar para poder escrever o nome de vocês no livro da Bíblia, no livro da vida. Então eu gostaria que vocês se arrependessem, como Jonas pregou lá, como a gente sabe lá no Antigo Testamento. Mas, para mim, foi de forma um pouquinho diferente. É comum, assim, comigo, às vezes, o texto ter um contexto em específico, mas o Senhor usar uma chavinha, assim, para falar no meu coração. E o que o Senhor estava tentando falar comigo era que é através da experiência com Deus que a gente vai conseguir discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né, no Luau, então quem estava no Luau vai saber um pouquinho. Mas eu só vou pincelar primeiro o motivo de o Senhor falar comigo através dessa palavra, porque eu tinha uma decisão muito importante para tomar, uma decisão que seria importante para mim e para minha casa. E eu fiquei super aflita. Eu não sabia o que eu deveria fazer, eu não sabia
se eu dizia que sim, eu não sabia se eu dizia que não. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu estava igual a Dani aquele dia. Eu falava, Senhor, eu não quero nada que não venha de Ti, eu quero fazer a Tua vontade. E eu falei, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha casa. Mas eu não estou preocupada com o que vai acontecer depois que eu disser sim ou depois que eu disser não. Eu estou preocupada com a Sua vontade, com aquilo que o Senhor quer para mim e para minha casa, com aquilo que o Senhor fala para mim e para minha casa, e não a consequência da minha escolha. E como resposta à minha oração, o Senhor me deu essa palavra. Isso foi no primeiro dia já, o Senhor já falou essa palavra, mas a gente é assim, né? A gente tem aquele tempo ainda para chorar e para orar. E eu dizia, Senhor, fala comigo de uma forma que eu não tenha dúvidas. Eu não quero ter dúvidas disso. Eu quero que o Senhor fale, porque no meu pensar era uma decisão muito importante. Então eu deveria ouvir claramente aquilo que o Senhor tinha para dizer. Mas o Senhor decidiu falar através dessa palavra. E estudando um pouquinho mais sobre ela e determinadas coisas que o Senhor foi falando comigo, eu quero só dar uma passada rapidinho aqui nela, começando pela experiência. Aqui, Jesus vai falar sobre o tempo, né? E a gente sabe que quando tá nublado, provavelmente vai chover. E como que a gente sabe disso? Porque uma vez ficou nublado e depois choveu. Ou uma vez ficou avermelhado e depois fez sol, enfim. A gente adquiriu essa experiência de que determinados movimentos no céu traria chuva ou sol. E foi dessa forma que o Senhor falou, é através das suas experiências comigo que você vai discernir os tempos, que você vai discernir se eu estou alegre ou se eu não estou alegre com isso, você vai discernir os meus pensamentos, aquilo que eu quero, é através da sua experiência. E eu fiquei me pensando em casa, como que a gente vai adquirir então essa experiência? E lendo ali em Romanos, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui bem rapidinho, que eu já deixo marcadinho. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 3 e 4. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu tive o entendimento de que experiência é ter intimidade com o Senhor. E isso vai trazer tanto coisas boas, como nós estarmos aqui e o Senhor derramado da presença dele aqui, como pode trazer as tribulações. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que a tribulação ela tem um propósito, ela tem uma causa, ela tem um porquê está acontecendo. E é basicamente para produzir a paciência em nós. Então a gente aprendeu a paciência aqui, acho que foi na terça-feira, talvez. Eu não sou muito boa de memória, mas o pastor pregou sobre a paciência e a gente aprendeu bem como é. Então quando a gente está passando pela nossa dificuldade, isso vai fazer com que produza paciência em nós. Porque ali a gente vai passar por aquilo e a gente não tem o que fazer. E a gente vai fazer o quê? Colocar nas mãos do Senhor e ter paciência. E esperar Ele fazer. E, consequentemente, tendo paciência, isso vai nos trazer experiência. Porque depois que a gente tiver paciência, o Senhor vai nos surpreender fazendo aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós desejamos. E depois da experiência, isso vai nos gerar esperança. Primeiro, quando a gente passar pela tribulação de novo, a gente vai lembrar pelas nossas experiências. Olha, eu já passei por determinada coisa, eu tive paciência, coloquei nas mãos do Senhor e Ele me surpreendeu. Então essa é a minha esperança, de que Ele vai fazer de novo, de que Ele vai fazer tudo novo de novo. E a segunda esperança é que em breve não tem mais tribulação. Então a gente se apega de que a tribulação ela só está para essa terra. Mas depois não vai mais haver quando Jesus vir buscar a sua igreja. Amém? Então, para a gente ter experiência, a gente precisa ter intimidade com o Senhor.
E eu me perguntei, como ter intimidade com o Senhor? E a resposta é simples. Para a gente ter intimidade com o Senhor, a gente precisa dar ouvidos ao Senhor. Eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 2, do 1 ao 5. É tudo bem rapidinho. Provérbios 2, do 1 ao 5, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos as esquadrinhares, então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, se a gente dar ouvidos ao Senhor, às palavras dele, aos mandamentos dele, logo a gente vai saber o que é temer o Senhor e a gente vai ter o conhecimento de Deus, ou seja, a gente vai conhecer mais. E o que é intimidade se não for conhecer mais? Por exemplo, eu já sei que a Daniele gosta de pepino agridoce. Mas eu só sei disso porque um dia eu estava na casa dela e ela estava comendo pepino agridoce. Então é de acordo com a nossa intimidade que a gente vai conhecendo a Deus. A gente vai saber o que Deus gosta, o que Deus pensa ou o que Deus quer, de acordo com o conhecimento dele. Amém? Depois ali em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Na tradução da NVI, essa parte de vos farei saber as minhas palavras, ele fala, e vos farei saber os meus pensamentos. Então, eu dei ouvidos ao Senhor. Eu estou ouvindo o que o Senhor está falando para mim. Há tempos, há dias, há meses, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando para mim. Ouvindo o que Ele está falando para mim e atendendo ao que Ele está falando para mim, Ele começa a revelar para mim os pensamentos dEle. Eu começo a entender o que o Senhor quer para a minha vida. A gente sabe que o que o Senhor quer para a minha vida pode não ser o que o Senhor quer para a vida da Sara, por exemplo. O Senhor tem um plano traçado, como eu ouvi ontem. Para cada um, o Senhor tem um plano traçado. Ele tem uma vontade. Então, eu não posso buscar o que o Senhor quer para outra pessoa. Eu preciso buscar o que o Senhor quer para mim. Eu preciso ter intimidade, conhecer o Senhor para o que Ele quer para mim. E fazendo isso que a nossa Bíblia aqui está revelando, nós vamos começar a ver os pensamentos do Senhor, aquilo que Ele pensa a nosso respeito, aquilo que Ele pensa para a nossa vida, o propósito dEle para a nossa vida. Mas eu só sei disso se eu fizer o que está escrito. Quando a Bíblia fala se fizer, é condicional. Se você fizer, você vai saber. Por outro lado, se você não fizer, você não vai saber. Então é condicional. E é muito bom que a gente adquira esse condicional, para a gente saber mesmo que o Senhor quer revelar para a nossa vida em individual. E só para finalizar a parte da intimidade, Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Primeiro, entregando nossa vida em sacrifício vivo, estando perante o Senhor de corpo, alma e espírito. Nós estamos completamente aos pés do Senhor. E segundo, não nos conformando com as coisas que as pessoas estão nos impondo lá fora. A gente tem quando a gente se converte, a gente muda o rumo. A gente está indo aqui e a gente vem para cá. Eu achei engraçado, eu não sei se todo mundo já assistiu The Chosen, né?
Mas a abertura do The Chosen é um monte de peixinho voando. É um monte de peixinho nadando por um lado. E aí tá lá tocando a musiquinha, passando o nome dos atores, dos produtores, dos executivos, enfim. E os peixinhos, eles ficam azul e eles voltam e começam a nadar pro outro lado. Isso é o Romanos 12:2. É a gente estar num caminho e a gente vai voltar. A gente vai virar e vai ir pelo caminho de Cristo, o caminho que Ele quer. E é isso que vai nos fazer ter a revelação da vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Amém. E lembrando que eu estava pedindo para o Senhor falar comigo claramente, né? E eu fiquei pensando que a gente às vezes acha... Muito obrigada. Eu tô conectada com esse homem porque eu queria um copo mesmo. É de Jesus. Agora sim. A gente às vezes acha que o Senhor ele tem um padrão. Ou a gente acha que o Senhor tem que fazer da forma que a gente acha. Então, às vezes a gente acha que o Senhor vai... Deixa eu ver um exemplo. Que o Senhor vai falar com a gente como falou lá com Samuel. Quando a Bíblia fala que o Senhor chama Samuel pelo nome. Samuel. E Samuel acorda procurando Eli e fala: o Senhor me chamou? Por 3 vezes até que Eli fala: diga, eis-me aqui, porque quem está te chamando é o Senhor. E às vezes a gente acha que a gente vai ser chamado pelo nome de forma audível a ponto da gente até se confundir com a voz. E que é assim que ele tem que fazer, porque é como eu quero que ele faça, ou como eu quero entender ele fazer. E às vezes não. O Senhor, ele fala do jeito que ele quer. Primeiro, porque ele é soberano. E segundo, porque ele nos conhece, né? Ele sabe a forma que eu vou entender e ele sabe a forma que eu não vou entender. Uma vez eu estava lendo um livro, eu já devo ter falado isso. Uma vez eu estava lendo um livro e o Senhor me deu uma resposta final. Ele passou um ano, dando indícios de algo que ele já tinha dito. Então ele passou um ano apontando aqui, apontando ali, dando uma palavra aqui, dando uma palavra ali. E a palavra final, assim, do Senhor, que eu ansiava que fosse para mim, porque ainda que nós sejamos casados, eu sempre falo: Senhor, eu quero ter certeza como Ele tem. Às vezes o Lincoln vai fazer alguma coisa, ou ouve alguma coisa, enfim. E eu fico lá no meu cantinho. Ai, meu Deus, mas eu quero ouvir também, eu quero ter certeza também. Foi a mesma coisa do emprego. Até que eu falei: Senhor, eu quero ouvir, eu quero verdadeiramente ter a certeza que Ele tem. Eu não quero ir porque Ele está indo. Eu quero ter a certeza que Ele tem, porque eu também sou filha, eu também sou sacerdote. E eu quero ter essa certeza, eu quero caminhar com Ele. E eu não quero em um momento olhar e falar: a culpa é sua, porque você escolheu isso. Não, não é culpa de ninguém, o Senhor escolheu isso. E o Senhor falou comigo através de um livro que eu estava lendo. Estava no meu serviço num tempo vago, todas as vezes que eu tinha um tempo vago, eu lia e isso era ok, tá? Não era uma coisa contra as regras. E o Senhor falou comigo através de um livro e o Senhor me conhece, então Ele sabe que eu entendi. Ele sabe que o que Ele falou entrou no meu coração, mas eu fiz assim, ó. Virei a página, continuei lendo. Eu acho que eu demorei por volta de 1 ou 2 semanas, né? Para falar pro Lincoln. Até que um dia eu cheguei em casa e eu cheguei do serviço e falei: olha, faz umas 2 semanas que eu estava lendo um livro e o Senhor falou comigo disso, disso e daquilo. Ele até olhou pra minha cara e falou: cara, você é sem vergonha, eu não acredito que você fingiu que não era com você. O Senhor, Ele sabia que eu ia entender e Ele sabia que era aquilo que ia me convencer do que Ele estava pedindo para minha casa. E eu quero ler aqui em Salmos 139. Salmo 139, 1.
que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, o Senhor, Ele nos conhece. E não adianta a gente fugir ou se esconder, porque Ele nos vê e Ele sabe, porque Ele nos conhece. E da mesma forma que Davi está falando aqui, é a nossa realidade. O Senhor sabe o nosso levantar, o Senhor sabe o nosso deitar. Inclusive, é até por isso que o Lincoln estava citando ontem ali no Luau, sobre ser sincero com o Senhor. Um dia eu estava um pouco chateada com determinadas coisas e eu falei para ele: eu tô chateada por causa disso. E ele: não, mas a gente tem que se alegrar, nós temos que ser gratos. E eu fiquei: com você não dá, eu vou ter que orar mesmo, porque não tem condições. E chegou um dia que eu falei: amor, a gente precisa ser sinceros com o Senhor. Porque se eu estiver chateada e for orar ao Senhor e não compartilhar com Ele o meu sentimento, vai adiantar alguma coisa? Porque Ele sabe que eu estou chateada, porque Ele me conhece. Ele sabe o que me chateia, o que me alegra, o que me faz chorar, o que me faz pular. Então não adianta. Eu preciso falar para Ele o que eu estou sentindo. E o Senhor, Ele nos conhece. E é por isso que Ele usa formas de falar com a gente de acordo com o que a gente entende, de acordo com o que Ele sabe que a gente entende. Isso é muito da nossa maturidade. Eu citei isso também no UAU, que no início, foi assim, bem no início mesmo, eu acho que foi em 2015 isso, que me disseram para fazer dessa forma e eu aderi a essa forma de falar com Deus. E eu falei: Senhor, eu quero tomar essa decisão e eu vou escolher esse versículo aqui. Ele vai representar sim perante o Senhor, e esse versículo aqui vai representar não perante o Senhor. E assim eu vou saber a sua resposta. E o Senhor, em sua misericórdia, Ele me respondeu. Não uma, três vezes o não daquela situação, daquela decisão que eu deveria tomar. E eu lembro que com o passar do tempo eu fui fazer isso novamente e não deu certo, irmãos. E eu fiquei: por que não deu certo? E é como se o Senhor tivesse dito que eu não tinha mais aquela infantilidade, digamos assim. Eu não era mais imatura para ouvir a voz dele. Ele já poderia falar diferente. Ali, naquela época, ele já poderia usar uma pessoa, por exemplo, que não precisava ser o sim ou não. Não ia mais funcionar. Não que não vá funcionar para sempre, mas vocês entendem que é uma questão de maturidade? Quanto mais maturidade eu tenho com o Senhor, quanto mais eu ouço a voz dele, quanto mais eu sei as coisas que ele fala e as coisas que ele não fala, quanto mais eu sei o que agrada, o que desagrada, o que alegra ou o que entristece, eu crio uma maturidade para ouvir o que o Senhor está falando e quando é o Senhor que está falando comigo. Então, não vai mais funcionar os versículos. Agora vai ser de formas diferentes e de multiformas diferentes, porque Ele faz como Ele quer. E eu até me estava lembrando quando a Dani falou que ela ouviu a voz do Senhor, né? Falar daquela passagem ali de Moisés, ela ouviu e ela falou para mim que foi, muito convicto. Ela ouviu a voz do Senhor. E comigo não foi assim. Comigo foi uma passagem que eu abri e eu li e foi assim que o Senhor falou. Então o Senhor, Ele, de tudo, isso era uma das coisas que Ele estava tentando me ensinar, de que Ele fala de acordo com a minha maturidade, da forma que Ele quer.
Amém? Então, é como... digamos que é um ciclo. Eu acho que esse ciclo é mais fácil de entender. A gente, então, dá ouvidos para o Senhor. A gente tem intimidade com Ele, é tudo consequência. Se eu dou ouvidos a Ele, eu tenho intimidade com Ele. Depois disso, eu vou adquirir experiências com o Senhor. E aí vai vir sobre mim o entendimento, a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Amém? Já estou acabando. Eu separei, pra gente finalizar, 3 ensinamentos que o Senhor me deu, então. Não só... eu costumo dizer que o Senhor, Ele não faz uma coisa só. Em uma coisa Ele faz tipo 20. Eu sempre me lembro da passagem do homem da mão mirrada. A Bíblia vai falar que o homem estava no cantinho lá dele, com a mão mirradinha lá. E Jesus, Ele não vai até lá, mas também não lança a palavra aqui. Ele olha pro moço e diz: vem até o meio. E cura a mão dele. O que eu aprendo com isso? De que chamar o moço lá do canto para vir até o meio, Jesus está curando a mão, Jesus está curando a vergonha, Jesus está curando o social, porque a gente sabe que os enfermos ficavam de lado, eles eram afastados. Jesus está curando o interior. Jesus está curando, vamos dizer assim, Jesus fez umas 10 curas e a gente só vê a mão mirrada. E com a gente é assim. Às vezes o Senhor, Ele fala, eu precisava de uma resposta, sim ou não. O Senhor me deu a resposta e mais um monte de outras coisas através dessa passagem, dessa ministração no meu coração. Eu separei 3 para a gente colocar aqui. Primeiro, é através da minha experiência que eu vou entender a vontade de Deus e vou discernir os sinais dos tempos. Eu vou saber se é tempo de abraçar ou se deixar de abraçar. Se é tempo de chorar ou tempo de se alegrar, como a gente conhece lá em Eclesiastes 3. É através da minha experiência com o Senhor, tudo que já aconteceu até aqui. O que o Senhor quer para mim? Eu estou entendendo o que o Senhor quer para mim? Eu estou ouvindo o que Ele quer para mim? Há meses eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Há meses eu estou ouvindo o Senhor falar determinadas coisas para minha casa. Hoje, nessa decisão, o que o Senhor quer para mim? Eu preciso realmente, e não digo que Ele não possa fazer, porque Ele pode mudar os planos. Ele está caminhando aqui e daqui a pouco Ele diz, vamos fazer outra coisa agora, porque Ele tem uma ordem. Mas, de acordo com aquilo que eu estou ouvindo do Senhor, o que é a vontade dEle para mim agora, nesse momento? É através da minha experiência que eu vou adquirir esse discernimento. Segundo, o Senhor fala como Ele quer, porque Ele nos conhece, porque Ele é soberano, e Ele sabe a forma que nós vamos entender. E ainda que a gente vire a página do livro, depois de 2 semanas o Senhor volta lá e diz, você virou a página do livro, mas eu estava falando. Porque Ele nos conhece. E terceiro, quando a gente ora pedindo uma coisa, o Senhor nos dá a oportunidade de exercer. Eu estava citando para eles a passagem de Salomão, né? De Salomão. Eu amo essa passagem. O Senhor aparece em Salomão em sonho e diz para ele, o que você me pedir, eu vou te dar. Meu sonho que Jesus fale isso para mim. O que você pedir, eu vou te dar, filha. E ele falou para Salomão, e Salomão diz, eu quero sabedoria. E Deus fala, eu vou te conceder o que você pediu e mais riquezas e tantas outras coisas, porque não pediste de riqueza. Não está com o coração no céu, você quer guiar o meu povo. Então, eu vou te dar isso que você me pediu e muito mais. Quando a gente pede a coisa certa, eu já tirei outro ensinamento. Quando a gente pede a coisa certa, o Senhor nos recompensa com mais ainda. Mas isso é para outra hora. E quando ele acorda, a Bíblia vai falar ali, acho que é capítulo 2, mas eu não tenho certeza. A Bíblia vai falar que aparece 2 mulheres com uma criança, falando para ele, é meu, é meu, é meu.
E Salomão fala, faz o seguinte, corta no meio, dá metade para um, metade para outro. Pronto, ninguém mais vai brigar. E eis que a mãe verdadeira diz, dá para ela, mas não corta ele no meio. O que aconteceu nesse cenário? Salomão pediu algo para o Senhor que o Senhor estava disposto a realmente dar para ele. E o Senhor permitiu uma oportunidade para ele exercer aquilo que ele pediu. Primeiro, para mostrar que ele é Deus e que de fato era ele em sonho. E segundo, para Salomão ter a oportunidade de exercer aquilo que ele estava pedindo. E a gente vai ver que Salomão ele foi, pelo menos do meu ponto de vista, extremamente sábio naquela decisão. E depois de quase uma semana, eu me lembrei que eu estava estou ainda estudando Provérbios. E eu, ali do capítulo 1 ao capítulo 10, Salomão ele está falando sobre a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e o discernimento. E ele está falando ali, em todos os capítulos, dando muita ênfase nisso. E eu costumo fazer três coisas. Primeiro, eu estudo o capítulo. E quando eu termino o estudo daquele capítulo, eu coloco 2 quadradinhos. Um quadradinho é para minha oração e um quadradinho é para como Deus me amou hoje. E eu escrevo, né, a oração, apesar de também falar, mas eu escrevo a oração. E eu estava folheando meus papéis porque eu me lembrei de que tem a passagem de Provérbio que fala que o Senhor vai revelar os pensamentos dele se nós acatarmos a repreensão, que foi o que a gente leu aqui. Então eu fui folhear meus estudos lá e eu encontrei minha oração que dizia assim: Senhor, derrama sobre mim e a minha casa a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento e o seu discernimento. Não para minha vanglória, mas por causa de ti e das tuas coisas. Para que a gente saiba aquilo que te agrada e o que te desagrada. Finalizei minha oração e eu achei essa oração. E eu pensei, eu tô sendo um Salomão, então. Eu pedi o discernimento para o Senhor e na hora de exercer o discernimento, eu fiquei em choque, digamos assim. Foi bem intenso para mim até então quando eu dei a resposta da decisão. Parece que saiu um saco de cimento das minhas costas e eu estava em paz, estava livre. E então é um ensinamento que eu tiro de que quando a gente pede algo para o Senhor, Ele nos dá a oportunidade para exercer aquilo que a gente pediu. Como que a gente é paciente? A gente é paciente sendo paciente. Como que a gente aprende a cozinhar? Cozinhando. A gente pode fazer aulas e aulas, é que nem na faculdade, você fica lá. Aulas e aulas teóricas. Mas na hora de sentar na mesa e exercer, é que a gente vai aprender a ser aquilo que a gente estudou. Então, Deus, Ele não vai... Não que Ele não possa, novamente, mas se eu peço paciência para o Senhor, Ele não vai derramar a unção da paciência. Ele pode. Mas Ele vai fazer o quê? Naquela semana em específico, o seu marido vai deixar a toalha molhada, meia no meio da casa, roupa fora do lugar, comida no ralo da pia. Aí você vai fazer o quê? Ser paciente. E você vai exercendo a paciência até a hora de você realmente ser paciente. Essa é uma boa experiência da paciência, viu? É casar. Então, eu aprendo exercendo e Deus dá essa graça, essa oportunidade da gente exercer aquilo que a gente pede. Esse é o último ensinamento que eu tirei. E para concluir, que o meu tempo já acabou, depois de 2 dias, eu sentei com o Lincoln, aí eu organizei meus pensamentos. Eu sou muito... Eu não sei a palavra que usar, mas eu sou uma pessoa muito das organizações, entendeu? Eu tenho caderno para dívida, eu tenho caderno para anotação, eu tenho post-it, eu tenho tudo. Tipo assim, isso aqui é coisa minha. É um marca-página com a citação bíblica para eu não ficar aqui assim. E nem pedir pro irmão
coitado do irmão. Então, eu separo. Isso chama síndrome da organização. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, o que eu fiz? Eu sentei e vim. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Organizei tudo que eu ouvi do Senhor. E eu falei, cara, a gente ouviu isso, a gente ouviu aquilo, a gente ouviu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, o Senhor falou isso. Inclusive, muitas das coisas que a gente ouviu, a gente tem um imã de geladeira, que é um gatinho. E a gente tem aquela caneta de escrever, tipo, em lousa. Então, a gente pega a caneta e escreve as coisas que o Senhor fala. Por exemplo, não importa a aparência das coisas, Gabriele, apenas creia. Então, é uma frase que o Senhor falou no meu coração e está escrito lá na minha geladeira. Se você for lá, está escrito na minha geladeira. Então, eu comecei a organizar as coisas que o Senhor estava falando com a minha casa, que o Senhor estava falando comigo, que o Senhor estava falando com o meu marido. E eu olhei para o Lincoln e falei, amor, de acordo com as minhas experiências, a resposta dessa questão é não. Não é tempo, não é hora e talvez não é para sempre, mas é não. E a partir do momento em que eu entendi, através das minhas, não dele, minhas experiências com o Senhor, coisas que eu ouvi do Senhor, e de acordo com essa passagem, que inclusive não foi só a primeira parte do capítulo 16, o Senhor falou o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O Senhor falou, afasta de mim, quando ele está falando para Pedro, afasta de mim, Satanás. Pensa muito nas coisas da terra, mas não pensa nas coisas de Deus. Então o Senhor, ele pegou o cajadinho e deu nas nossas canelas. E eu falei, se quando está nublado vai chover, porque a minha experiência diz que quando está nublado vai chover, então as minhas experiências hoje estão me dizendo que eu não devo aceitar essa questão. E quando eu decidi isso, a gente chorou, eu sou muito chorona, eu choro demais. E eu chorei e orei e eu falei, Senhor, a resposta, a negação dessa decisão vai me trazer consequências. E aparentemente as consequências são ruins. Mas se eu tiver a sua vontade, debaixo da sua vontade, daquilo que o Senhor tem falado com a minha casa, então eu não preciso me preocupar com o que vai vir. Eu não preciso me preocupar com a consequência disso. Como eu não precisaria me preocupar se eu dissesse sim, porque ainda o sim vem do Senhor. O não vem do Senhor. O sim vem do Senhor. E Ele cuida de tudo. Eu costumo dizer lá em casa, a gente sempre conversa sobre isso, que o Senhor, Ele não perde o controle de nada. Mas Ele não perde o controle de nada, é nada. Às vezes a gente acha assim, se acontecer isso aqui, o Senhor não perde o controle. Mas isso aqui eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, e não fizer dessa maneira, vai dar tudo errado. E aí a gente crê num Deus que tem o controle disso, mas não crê num Deus que tem o controle disso. A gente crê num Deus que vai cuidar. Um exemplo. A gente crê num Deus que vai cuidar da minha família, mas a gente não crê num Deus que vai cuidar das minhas finanças. A gente crê num Deus que vai cuidar da enfermidade que está acontecendo lá dentro da minha família, mas a gente não crê num Deus que vai salvar o irmão que está perdido. Então a gente tem esse hábito, eu falo a gente porque eu falo de mim também. A gente tem esse hábito de achar que o Senhor, Ele tem o controle de algumas coisas. O Senhor tem o controle daqui para cá. Se eu não fizer ou se eu fizer, vai dar tudo errado ou vai dar tudo certo. Mas, ainda que a gente tenha a nossa função, aquilo que a gente de fato precisa fazer, porque a gente não é mordomo para ser servido, ficar lá sentado e o Senhor faz tudo, ainda que a gente tenha que fazer a nossa parte, o Senhor não perde o controle de nada. Então, se eu dissesse que sim, o Senhor não perderia o controle. Dizendo que não, o Senhor não perde o controle. Nunca perdeu o controle. E é através da nossa experiência e da esperança, como eu disse, de tudo o que o Senhor fez na nossa vida, desde o dia em que a gente casou. Aliás, desde o dia em que a gente marcou o casamento, porque quando a gente marcou o casamento, a gente não tinha R$1.
Pra não falar que não tinha R$1, o Lincoln conseguiu comprar uma gravata de R$40, de R$40, de R$20, R$20. Foi o que deu. A gente ia casar com uma gravata de R$20. Não ia ter pastor, não ia ter nada, é só a gravata. Era o que a gente tinha, mas quando a gente marcou o nosso casamento, marcou que a gente entrou no cartório, fez todo o procedimento, marcou o casamento, escolheu uma data lá que era boa pra gente, que era boa pra família no geral, enfim. Quando a gente marcou um casamento, 2 meses? 1 mês? Maio, né? Maio pra julho, né? 2 meses. Em 2 meses eu estava entrando lá. Casada, com vestido, com foto, com tudo que vocês imaginarem, tinha lá. Por quê? Porque o Senhor não perde o controle de nada. E Ele não perdeu no dia que a gente marcou o casamento e até aqui. Já vai fazer 3 anos que nós estamos casados. E o Senhor nunca perdeu o controle. Por que que eu, mera mortal, acho que a partir de agora o Senhor perdeu? A partir de agora não vai mais dar nada certo. Vai dar tudo errado. Eu vou ficar dessa situação ou nessa situação, vai acontecer isso ou aquilo. O Senhor não perde o controle de nada. E Ele já mostrou que não perdeu. E a gente aprendeu sobre a tribulação, a paciência, a experiência e a esperança. Ele não perdeu o controle e Ele não vai perder o controle. Porque se a gente disse sim para Ele no dia em que a gente levantou a nossa mão e acreditou que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vive, Ele não perde o controle de nada. E a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. A gente precisa entregar e confiar no Senhor de que Ele não perde o controle de nada. Então, se a gente não entendeu nada hoje, vamos sair daqui entendendo que o Senhor não perde o controle de nada. Amém? Eu quero que você fique de pé, que a gente vai fazer uma oração. Eu quero que, do jeito que você está, no seu interior, no seu banco, na sua cadeira, eu quero que você entregue ao Senhor as suas causas. Eu quero que você seja sincero com o Senhor agora. Não se preocupe. Como que eu posso dizer isso? Não é que a gente vai falar como a gente quiser, como o pastor ensinou aqui. A gente não vai falar como a gente quiser. Mas a gente vai ser sincero. Porque se eu disser que eu estou feliz na presença do Senhor, se eu disser, Senhor, hoje eu estou feliz, e meu coração não está feliz, o Senhor está vendo o quê? Que eu estou feliz? Não, o Senhor está vendo que eu não estou feliz, que eu não estou contente, que eu estou chateado. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu chego diante do Senhor e eu falo, Senhor, eu estou triste porque está acontecendo isso, isso e aquilo. E olha, sabe de uma coisa? O Senhor entende que eu não estou sendo ingrata. O Senhor entende que eu não estou dizendo que Ele não faz nada por mim, que eu vou largar Ele, eu vou largar tudo. Porque existe uma coisa chamada coração sincero, que o Senhor, Ele sonda. Ó Senhor, me sondas e me conheces. Ele conhece, Ele sabe. Então eu quero que nesse momento você seja sincero, sincera com o Senhor daquilo que você está sentindo, daquilo que você está preocupado. Quero que você peça ao Senhor mais dele, mais intimidade, mais conhecimento. Que você peça para que o Senhor revele os pensamentos dele para você. Revele a vontade dele para você. Se você tem uma decisão a tomar, coloca nas mãos do Senhor. Organiza os seus pensamentos. Organiza tudo que você tem ouvido do Senhor. O Senhor, Ele não fala hoje para amanhã, você não está entendendo nada. O Senhor, Ele tem uma linha. Ele fala com você e você precisa entender o que Ele está falando. Então, hoje, que a gente possa sair daqui entregando ao Senhor as nossas causas, entregando ao Senhor as nossas dores, e que a gente saia daqui entendendo que existe alguém no controle da nossa vida e Ele não perde o controle. Amém? Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco na tua infinita misericórdia. Quem somos nós, Jesus? Quem somos nós, mas o Senhor tem falado, Pai. O Senhor tem se feito presente. O Senhor tem mostrado que não há um padrão. O Senhor tem mostrado que nós só precisamos estar atentos à tua voz, que nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Nós precisamos
alinhar os nossos pensamentos e colocar diante de um papel, de uma mesa, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Não nos deixa esquecer o que o Senhor disse. Renova as nossas esperanças, renova as nossas memórias, Jesus. Senhor, nós muitas vezes ficamos aflitos, muitas vezes ficamos alegres, mas nós queremos a partir de hoje sermos sinceros com o Senhor, sermos detalhistas com o Senhor, porque o Senhor é um Senhor de renovo, o Senhor é um Senhor de graça, o Senhor é um Senhor que traz a alegria novamente. Nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas causas, o nosso poder de decisão. Nós queremos entender a Tua vontade. Nós queremos ter mais intimidade contigo. Nós queremos ter mais experiências contigo. Nós queremos entender o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós queremos entender o que o Senhor está fazendo no nosso particular, na nossa casa, na nossa família. E ainda que existam coisas que são mistérios, mas que o Senhor derrame a graça, a sabedoria, que o Senhor derrame o entendimento, o discernimento, o conhecimento sobre nós. E se a partir de hoje a gente receber a oportunidade de sermos tudo isso que nós estamos pedindo, que nós venhamos ter graça, que nós venhamos nos lembrar daquilo que nós oramos, que nós venhamos nos lembrar daquilo que o Senhor falou, que nós venhamos segurar a esperança, Jesus, a esperança da Tua presença, a esperança de que o Senhor surpreende, a esperança de que o Senhor faz algo, a esperança de que o Senhor pode fazer tudo novo de novo, a esperança de que o Senhor pode derramar o Seu vinho novo, a esperança de que o Senhor é fiel, não falha e não perde o controle de nada. O Senhor não perde o controle de nada. E essa é uma frase que vai para minha geladeira, porque o Senhor não perde o controle de nada, Senhor. E se em algum momento nós estivermos balanceados, pensando que o Senhor perdeu o controle da nossa vida, perdeu o controle das nossas finanças, perdeu o controle das nossas casas, que nós venhamos lembrar, Jesus, que o Senhor não perde o controle. E eu quero que o Senhor saiba que tudo é Teu. Tudo é sobre Ti, é tudo sobre Ti. Não sou eu, não é meu esposo, não é nós que aqui estamos, Jesus, mas é tudo sobre Ti, porque tudo vem de Ti e tudo vai voltar para Ti. Que tudo seja para honra, para glória do Teu santo nome, Jesus. E eu Te agradeço, porque eu não sou merecedora, Jesus, porque o Senhor sabe que não era para eu estar aqui, mas eu estou para honra e glória do Teu santo nome. E eu Te agradeço, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia se estende de geração em geração, e o Senhor não perde o controle de nada. Deus de milagres, Deus de promessas,